Olá, bom dia, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma aula de estudos amazônicos. A gente vem desde o início das nossas aulas do segundo bimestre, trabalhando o processo de ocupação do espaço amazônico, trabalhando um pouco os vários povos que vieram, para cá, essa diversidade de população que veio para a Amazônia, que foi responsável pelo processo de ocupação dessa política, de ocupação feita pelos portugueses, no caso, que nós chamamos de metrópole portuguesa, tá? Então, nós já trabalhamos um pouco sobre os portugueses, a intervenção dele, o processo de ocupação deles na Amazônia. Trabalhamos um pouco a questão dos missionários, a importância dos missionários para a região. E hoje a gente vai trabalhar justamente os povos nativos da Amazônia. Nós já sabemos que os primeiros povos que ocuparam o espaço amazônico foram os índios, foram os povos nativos. E esses povos nativos, eles tiveram grande importância nesse processo de ocupação, nesse processo político da ocupação da Amazônia, tá? Claro que todo feito coordenado, e feito um trabalho de ocupação dos portugueses, mas o trabalho mesmo que foi desenvolvido na região foi feito pelos índios. E aí a gente vai ver algumas características desse momento e da importância desses povos indígenas na ocupação do território amazônico. Nós já vimos que, nós sabemos que esse processo de ocupação da Amazônia, ele não foi um processo muito calmo, Os portugueses não chegaram aqui, tomaram conta do território, escravizaram os índios, tudo de forma muito calma. Claro que houve vários conflitos, várias situações que levaram a guerras, a conflitos, dos povos, dos diversos povos, Nós temos os povos indígenas, e muitos não se conformavam com a situação e lutavam contra esse processo de escravidão, lutavam contra os colonos, lutavam contra os próprios portugueses, a metrópole portuguesa. Tivemos muitos grupos indígenas que acabaram se aliando aos povos portugueses, aos colonos, para se defender muitas vezes, Eles se aliavam e eles acabavam lutando com seus próprios povos nativos, Grupos de índios lutando entre si. Então, tudo isso foram estratégias que foram utilizadas pelas metrópoles, pelos portugueses, para poder fazer o processo de ocupação da Amazônia, tá? Então, não foi um momento assim muito pacífico, pelo contrário, houve muitos conflitos, muitas guerras, tanto que o resultado foi o genocídio de vários povos indígenas, como nós já vimos em outros momentos. Os indígenas, dentro da colonização, desse processo de colonização, eles realizavam vários trabalhos, como nós já vimos, em outros momentos. Eles faziam os trabalhos que eram mandados pelos portugueses. E muitos preferiram permanecer nos aldeamentos. Na aula anterior nós vimos que os missionários, eles formavam os aldeamentos, e esses aldeamentos os índios eram levados para esses aldeamentos, onde eles praticavam, aprendiam, a religião católica e, consequentemente, o desenvolvimento das atividades agrícolas. Então, muitos povos indígenas, devido aos grandes conflitos que existiam, entre os grupos nativos, entre os nativos e os colonos, como eu já falei, muitos deles eles preferiam até ficar nos aldeamentos, porque esses aldeamentos, às vezes, serviam como um espaço de proteção. Eles eram protegidos pelos missionários e saíam um pouco desses conflitos. A metrópole percebeu também que eles precisavam dos povos indígenas. Nesse primeiro momento de colonização, os portugueses eles tinham e precisavam do conhecimento indígena. Os indígenas conheciam todo o espaço amazônico, os indígenas conheciam todos os espaços onde tinham as atividades que eles mais estavam explorando naquele momento, que eram a atividade das drogas do sertão. Então, todo o território amazônico, quem tinha o conhecimento disso eram os próprios indígenas. Então, os portugueses eles não demoraram muito para perceber isso, que eles precisavam desse conhecimento indígena
para poder fazer a ocupação e, consequentemente, a exploração das drogas do sertão na Amazônia. Então, eles começaram a desenvolver, também os portugueses, eles começaram a perceber que os índios, eles tinham um pouco de conhecimento e, através das ferramentas que os portugueses usavam, eles começaram a fazer as atividades agrícolas. Então, eram atividades que começaram a ser desenvolvidas e que os portugueses perceberam que eles precisavam dos índios para desenvolver essas atividades dentro da região. Então, tanto o conhecimento do território como o desenvolvimento das atividades agrícolas já eram realizadas pelos povos indígenas. Então, isso, os portugueses perceberam que, por isso, eles tinham necessidade de trazer os índios, né, para o seu lado. Então, a partir daí, eles começaram a desenvolver algumas atividades para que isso acontecesse. Eles começaram a trabalhar a possibilidade dos índios se tornarem livres, porque até então, no processo de colonização da Amazônia, os índios se tornaram escravos, né, dos portugueses. Então, como eles começaram a perceber a importância do conhecimento indígena para trabalhar o processo de colonização, uma das formas de trabalhar isso foi fazer com que os índios se tornassem livres. Quer dizer, os índios, a partir daí, deixavam de ser escravos e passavam a ser colonos, tá? Com os mesmos direitos e garantias dos povos que viviam nas colônias. Então, essas estratégias, elas eram para inserir os índios, que eles diziam, na sociedade, né? Uma das formas de inserir os índios na sociedade. Então, foi eliminar o processo de escravidão, né? E aí os índios começavam a desenvolver várias outras atividades dentro das colônias. Eles se tornavam agricultores, se tornavam camponeses, se tornavam até mesmo oficiais, líderes dos seus grupos. Então, isso fez com que os índios tivessem, né, uma outra noção de que eles não seriam mais escravos, e sim seriam colonos. É claro que a gente não pode esquecer que isso eram estratégias que os índios, que os colonizadores usavam para fazer com que os índios trabalhassem, né, e desenvolvessem as atividades que eles queriam que os índios desenvolvessem na região. Nada com o objetivo de desenvolver o espaço indígena, nada com o objetivo de desenvolver a sociedade indígena, tá? Então, esse foi alguns conceitos que a gente trabalhou sobre a importância dos povos indígenas nesse processo de colonização e as consequências que isso trouxe para a sociedade indígena. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar outros assuntos relacionados à ocupação da Amazônia, tá? E como isso foi feito dentro do espaço amazônico. Ok, crianças? Beijo, se cuidem.